Olá, amigo motociclista. Nesta palestra aqui você vai ver o Dr. Ivan, que é cirurgião ortopedista do Hospital do Trabalhador em Curitiba, e ele amputa entre 5 e 6 motociclistas por semana. O que ele tem para contar para a gente é um negócio bastante interessante, tem a ver com como é que você perde membros num acidente de motocicleta. E não é aquilo que você pensa, não tem nada a ver com quebrar os ossos. Então você não vai querer perder essa informação. Vem com a gente. Ivan, muito obrigado aí por participar dessa entrevista com o Vida em Duas Rodas. Eu gostaria de saber, primeiramente, a tua formação e a tua função. Eu sou médico, especialista em ortopedia e traumatologia e especialista em cirurgia da mão. Eu trabalho em pronto-socorro, todo tipo de acidentado, de emergências, desde trânsito até acidentes domésticos. Eu sou cirurgião de mão do Hospital do Trabalhador e presto auxílio para o plantão da emergência, como cirurgião de mão. Eu sou ortopedista do Centro Hospitalar de Reabilitação do Paraná e responsável pela equipe de reabilitação de pacientes amputados. E quantas pessoas do estado passam aí pelo Hospital do Trabalhador, de amputados, desse tipo de acidente, desse tipo de lesão? O Hospital do Trabalhador é um dos maiores pronto-socorros de Curitiba, talvez hoje o maior, em volume de atendimento e volume cirúrgico. Nós realizamos cerca de 1.000 cirurgias mês. A grande maioria delas provenientes do pronto-socorro, cirurgias de trauma. Desses, já que você está falando aí de números, né, 1.000, quanto disso desse tipo de operação está relacionado com motocicleta, acidente de motocicleta? Uma grande parte. Nós temos muitos acidentes domésticos, mas os acidentes de trânsito, as motocicletas somam uma boa quantidade. Algo em torno, talvez, de 20%. 20%, um quinto, então, desses 1.000, 200 por mês, então. 200 por mês. Ok, entendi. E isso só de Curitiba ou de todo o Paraná? Não, o Hospital do Trabalhador atende principalmente a região metropolitana, Curitiba e região metropolitana. Curitiba e região metropolitana. Ok, excelente. Qual é o tipo de impacto e as condições mais comuns que quando vocês pegam motociclistas, que vocês veem? A condição mais comum é acidente, colisão moto-alto, é a principal colisão, onde o acidente principal, a lesão principal são ferimentos em membros inferiores. Ok. E tipo de fratura, tipo de lesão, como é que é? Em geral, fraturas de perna. Nessa região é muito comum a exposição, a fratura exposta, da região da perna, podendo ser associado aí esmagamento de pé e fraturas de fêmur associado, eventualmente até fraturas de pelve, que já são mais perigosas do ponto de vista de risco de morte do paciente. Ok, entendi. E ralados de estrada, danos na pele? Sim, muitas vezes esses pacientes vêm acompanhados de lesões extensas, com perdas de boa parte do tecido cutâneo, da pele, ou danificação, dano nessa estrutura a ponto de perder ela com o decorrer dos dias. E se é necessário aí associar uma cirurgia plástica para poder fazer a cobertura dessas lesões. Ok, entendi. A gente vai falar sobre os tipos de lesões mais especificamente, mas eu queria entender um pouquinho também se você tem algum tipo de... em dia de semana que ocorre mais, é mais à noite, é mais o domingo. Se você não tiver os números, mais ou menos qual é a sua percepção
dos dias onde esse tipo de coisa mais acontece? Ou as condições, chove, era dia chuvoso, você tem alguma coisa sobressai, vamos dizer assim? Se torna nitidamente óbvia? O que, o que sobressai é que assim, as lesões mais graves geralmente são associadas à noite, ah, por uma questão de, eventualmente, noite, dias chuvosos, é nítida a diferença por questões de meio, né? Nitidamente associado de, pela própria dificuldade de ter, como é que eu vou dizer, existe uma dificuldade de pilotagem, né? Onde você tem menor aderência nas frenagens e tudo mais. Então, assim, essa repercussão a gente vê direto no pronto-socorro, né? Então, as colisões é mais comum você ter uma colisão lateral, tanto moto com auto, o carro na moto, a moto no carro, por avanço de sinal vermelho, né? O que acontece mais à noite e eventualmente quando isso acontece aí os danos são maiores durante o dia. As colisões você vê menores, até por uma questão, a gente percebe bem, uma questão de tráfego, onde a velocidade das motos estão menores, né, por um tráfego mais intenso. Ok. E a condição do piloto? Ele está usando capacete? Ele está usando equipamento de segurança? Como é que ele está vestido? Como é que ele está trajado? Assim, Isso. o que se sobressai para você quando você olha? A gente vê muitos pacientes, muitas vítimas de acidentes de moto vestindo trajes comuns, eventualmente até bermudas, chinelo de dedo, né? Muitos pacientes a gente vê em condição de embriaguez, certo? O que chama muito atenção, né? Já chama atenção uma pessoa embriagada dirigir um carro, mas uma pessoa embriagada dirigir uma moto é algo realmente espantoso, né? E o que leva a danos extremamente graves, porque essa pessoa geralmente não demonstra reação nenhuma de tentar evitar um impacto que torna as lesões muito sérias, muito graves quando isso é associado. Ok. E isso se sobressai? Muitas pessoas embriagadas? É uma boa quantidade, principalmente noite e fim de semana. É mais do que a gente esperaria ver normalmente, eu diria, né? Então, E questão de uso de capacete, alguma coisa a comentar? Alguma coisa que você tenha visto que sobressai na questão do uso de capacete ou não? a maioria é descrito como estando em uso de capacete, mas eventualmente o relato do CIAT, quando traz, eles escrevem que o capacete não foi encontrado no local e eventualmente a família traz o capacete dizendo não, ele estava de capacete, só que o capacete foi encontrado metros adiante, né? Então não se sabe se o capacete saiu porque não estava amarrado ou se simplesmente saiu pelo impacto, pela força do... Ok, então é comum É comum. tá faltando capacete. Principalmente quando tem trauma craniano associado. Então, já entrando agora no tipo de lesão, tá? Quantas amputações você diria que vocês fazem de... Vou lhe dar a estatística inversa. Dos pacientes atendidos com amputação no Centro Hospitalar de Reabilitação, 70% deles são relacionados a alguma doença vascular, principalmente diabetes, e 30% são de eventos traumáticos. Desses 30%, a maciça maioria são acidentes por moto. São muito difíceis as amputações por acidentes de trabalho ou acidentes de trânsito com outros tipos de veículo, né? Atropelamentos ou enfim, alguma lesão fora do comum e que acabe em amputação, né? A moto domina as amputações traumáticas
no nossa reabilitação dos pacientes amputados. Dos traumáticos, a grande maioria é. Eu posso lhe dizer que eu atendo cerca de 5, 6 pacientes amputados por moto por semana. Então, ok, 1.000 cirurgias mês e 300 tem a ver com motocicleta, cerca de 30% aí. Então nós estamos falando de 300 casos de operações com motocicleta por mês. Em casos de amputação você pega aí 5 ou 6 por semana. Ok, é um número bastante elevado de gente. Ok. Doutor Ivan, o que você chama de alto impacto ou impacto de alta energia? O que você mencionou alguma coisa de lesões provenientes de alto impacto ou impacto de alta energia? O que é isso? A gente costuma separar os traumas em baixa energia ou alta energia, né? Baixa energia normalmente são quedas da própria altura ou de 1 ou 2 degraus, coisas simples assim, certo? Alta energia é quando eu já tenho uma certa velocidade agregada que ela vai multiplicar por muito aquela lesão, certo? Onde a combinação de lesões é muito extensa e onde eu tenho já associado um mau prognóstico da maioria dessas lesões. Então, por exemplo, uma motocicleta a 40 km por hora, no impacto direto contra um veículo parado, isso já pode ser considerado alta energia, né? Então, considerando aí uma motocicleta a 60 km por hora que vem a frear, o impacto provavelmente vai ser a 40 km por hora, né? Então as lesões vão ser muito mais graves do que qualquer lesão decorrente de um trauma comum doméstico. Ok, então você diria que a partir de 40 por hora começa, se eu entendi correto, a partir de 40 por hora, do ponto de vista médico, já começa, nós estamos falando aí de alto impacto, é isso? É uma questão física, né? Você pode calcular 40 km por hora, queda de quantos andares, né? Isso representa. 40 km por hora, a velocidade máxima dos corredores olímpicos são 36 km por hora. É o percurso que eles fazem em 100 metros, certo? Então você imagina correr com toda velocidade e bater de frente. E se correr com toda a velocidade que o humano pode alcançar e bater de frente no muro. É mais ou menos esse tipo de lesão que você chamaria de... aí você estaria no limite entre baixo e alto impacto. Tá mais ou menos correto? A partir daí você já pode ter uma combinação de lesões que começam a ter um mau prognóstico, maiores complicações associadas. Entendo. Você mencionou alguma coisa em relação ao espectro de lesão e morte versus velocidade. Você tem alguma noção para passar para a gente ou comentar isso aí? Quanto maior a velocidade, maior a energia agregada do impacto. Isso faz com que as lesões se tornem cada vez mais... a quantidade de lesões no corpo, a combinação delas pode levar a um colapso do sistema e à morte por vários motivos diferentes. Não diretamente por destruição de algum órgão vital, né? Perda sanguínea excessiva ou múltiplas fraturas, mesmo que isoladamente cada fratura seja de menor repercussão, mas a grande quantidade de fraturas associadas leva a uma resposta muito drástica do sistema, que pode levar esse sistema ao colapso, e uma série de reações que fazem com que o corpo entre no que a gente chama de choque, seja por perda sanguínea excessiva, seja por uma coisa chamada reação inflamatória sistêmica, e que leve esse paciente a uma parada cardiorrespiratória decorrente desse colapso. Ok. E em termos de velocidade, você tem algum chute, alguma coisa que você pode comentar com a gente? O que você, a sua experiência? A gente pode dizer assim que um impacto assim a partir de 60 km por hora você está entre a sequela e a morte, né?
dificilmente você vai sair sem nenhum dano, né? A não ser um corredor desses, né? Como você comentou, assim, um corredor de motociclismo que ele sai ralando por cima da brita com um equipamento adequado e ele acaba se levantando e sai andando normalmente. Mas num acidente você tá colidindo com um objeto, está colidindo com um outro veículo, né? Então você a 60 km por hora numa colisão dessas, sim, praticamente não tem chance de você sair sem algum tipo de dano, né, permanente. Ok, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa também. Um outro tipo de lesão muito comum é o ralado, ou road rush, que eles chamam. É quando você cai de uma motocicleta em velocidade sem estar com equipamento de jeans, assim, no mínimo estar com jeans ou de bermuda. Quais são os efeitos? O que acontece quando a pessoa cai e rala? Que tipo de lesão existe? Quais são as consequências? Bem, O que você viu já? E afinal, conta pra gente. Vamos fazer um entendimento sobre isso. A pele é o maior órgão do corpo. Ela é a principal barreira entre o indivíduo, aquele organismo, e o meio em volta dele. Ela protege aquele corpo, o que está dentro, contra o que está fora. A partir do momento que você abre lesões, você começa a expor esse corpo a todo tipo de situação. Grandes perdas cutâneas, você expõe uma série de estruturas que não foram feitas para ficar expostas ao ar, que elas vão levar essas estruturas a uma deterioração futura, se você não conseguir dar a essas estruturas alguma cobertura depois. Então, se você tem uma fratura, essa fratura é pior se você não tem pele por cima. Se você tem uma lesão de tendão, uma lesão muscular, essa lesão muscular é pior por não ter uma pele por cima, né? Então, nenhuma cirurgia pode ser feita decentemente ou com uma qualidade melhor se você não tiver como fechar ela ou botar uma pele por cima. Então, você consegue aumentar em muito a chance de sequelas e de maus resultados se você não tem uma pele por cima. Então, a lesão de pele, mesmo que ela seja uma abrasão pode danificar a pele a ponto de ela virar uma necrose e você perder completamente aquela área de tecido de pele. E você compara esse tipo de abrasão com o quê? Com queimaduras? Como é que eu sou um leigo? Queimadura. Com uma queimadura. Então seriam como queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. Exato. Entendo. E uma vez que você tem uma extensão grande, você já viu casos assim onde a pessoa num acidente perdeu muito da pele? Sim, eu já vi um membro inteiro perdido. A pele de um membro inteiro? A pele de um membro inteiro. Nesse membro eu calculo que seja a perna. Da coxa até o tornozelo. A pele ela foi descolada do resto e simplesmente ela perde circulação de sangue. A pele está lá, mas ela, com o passar dos dias, ela vai morrendo, né? Porque ela foi separada do resto, o que a gente chama de desenluvamento. Uau! E as consequências? A exposição prolongada de toda essa estrutura não é viável, praticamente é inviável você conseguir preencher toda essa extensão com enxerto de pele. O enxerto ele é uma técnica de você retirar uma porção da pele em alguma outra região do corpo e cobrir aquela região afetada. Eu não tenho espaço no corpo, no resto do corpo inteiro, que você consiga tirar suficiente enxerto para cobrir.
E principalmente porque uma boa parte dessa perna que foi desenluvada, ela não é passível de cobertura com enxerto. Eu preciso de cobertura de maior qualidade que só um enxerto. Então, o que não dá condição, né? Todo o tecido ele tem que vir com circulação de sangue, ele tem que vir com nutrição sanguínea. E eu não tenho, essa pele foi arrancada com o que tinha de circulação de sangue na parte superficial direto da pele. Então, é uma situação extremamente drástica, porque você tem ali uma perna que eventualmente está funcionando, teria uma condição de eventualmente funcionar bem, e você pode perder essa perna por falta de pele. A pele pode levar a uma amputação. Ou seja, literalmente levar a amputação por causa de um road rush, por causa de um ralado extensivo, um acidente de motocicleta. Uma grande lesão da pele. Ok, esse seria o caso mais drástico. Trocando por miúdo, sim. Bem resumidamente, sim. Uma grande lesão de pele pode levar a uma amputação, sem ter uma outra lesão associada, né? A falta de pele leva à infecção. Infecção pode se aprofundar e amputação. Algumas outras consequências que você diria para a falta de pele, que não fosse levar à amputação, mas assim um ralado, vamos dizer assim, grande, mas não... Outras consequências, se não chegar ao nível de amputação, no mínimo, uma grande cicatriz que não tem a mesma capacidade elástica da pele, então pode afetar em muito a movimentação dos membros, então as articulações podem não se mover com a mesma qualidade que já se moviam antes, né? É uma pele que não tem sensibilidade, é uma pele mais fina, com menos resistência, então passível de lesões futuras com mais facilidade, né? Então o paciente ele tem um membro pior do ponto de vista de resistência a ferimentos, até mesmo a exposição ao sol, né? E assim, dá uma lista de possíveis complicações só falando em pele. Ok. Nós falamos então de uma série de tipos de lesões que acontecem num acidente de motocicleta. Tempos de recuperação. O que a gente pode estar olhando aí num típico acidente de motocicleta? Um pouco de abrasão, um pouco de pernas quebradas. Então, vamos fazer uma associação assim. Primeiro vamos entender. Uma simples fratura de perna pode botar uma recuperação de 3 a 6 meses. Ok. Uma simples fratura de perna. Simples. Baixo impacto. Baixo impacto, né? Uma fratura de fêmur, 6 meses a 1 ano. A taxa de recuperação pode ser completa, se tudo correr bem. Cada vez que você soma lesões, você pode botar aí 2 a 3 meses a mais de recuperação. E somar chances de complicação também, né? Uma fratura que é exposta, contaminada e eventualmente gera uma infecção local, uma osteomielite secundária a essa exposição, você pode botar anos de recuperação, né? E mesmo assim ainda terminar de amputação, né? Após vários anos de tratamento, já muitos pacientes, depois de 3, 4 anos, acabaram evoluindo com amputação, né? Então, depois de 3, 4 anos tentando salvar a perna, foram para amputação. Então, o que a gente chama assim, passaram 3, 4 anos sofrendo, perdendo 3, 4 anos de vida na tentativa de salvar um membro que no final não teve sucesso. Uau! Que diferença faria um motociclista que sofre um acidente, está completamente equipado com uma bota apropriada,
uma biqueira de plástico, plástico duro, afinal, com a calça de nylon, Kevlar, que afinal desliza no asfalto, uma jaqueta com armadura, ou seja, as cotoveleiras, ombreiras. Você já pegou um paciente assim, nessas condições? Ele estava completamente equipado? Já. As fraturas, eventualmente, elas são menos complexas, né? Um paciente totalmente equipado, colidindo a 60, 80 km por hora, ele vai ter alguma fratura, né? Certo? Então, assim, o impacto, a roupa não vai impedir que o osso quebre, mas se ele tem uma proteção, se ele tem uma estrutura que consegue absorver uma parte desse impacto ou dissipar esse impacto, eventualmente a fratura é de uma característica menos complicada do que um membro que foi desprotegido nesse impacto. Outra coisa é exatamente o que a gente está falando sobre a extensão de lesões associadas. Se eu tenho uma fratura dentro de uma calça, ela até pode ser uma fratura exposta, mas ela é uma fratura exposta onde os fragmentos ósseos estão protegidos dentro de uma roupa, onde a pele foi protegida e contida por essa roupa, né? E eventualmente a gente vai no tratamento, a gente vai ter a extensão da lesão vai ser menor, né? Então eu tratar uma fratura exposta que perdeu metade da pele de cobertura, onde eu não tenho como cobrir essa fratura, os riscos de lesões associadas e uma evolução mais drástica são muito maiores quando eu tenho essa fratura, a mesma fratura exposta, ela é de uma complexidade menor, mas eu tenho, digamos assim, todos os pedaços ósseos estão ali dentro e a pele é suficiente para fazer uma cobertura depois para proteger esses segmentos ósseos. Tô entendendo. Então parece óbvio para mim que faz uma diferença enorme, mesmo no caso de um acidente de alto impacto, que a pessoa esteja completamente equipada. Faz uma diferença enorme, né? Esse equipamento, quando ele é retirado, em geral ele tem que ser retirado daí por tesoura, a gente tem que cortar todo o equipamento fora, mas a condição desse paciente dentro do equipamento está em muito melhor, tá em melhores condições para a gente fazer um tratamento do que quando o paciente chega sem nenhum tipo de equipamento. A contaminação, vamos falar de fraturas expostas, que é talvez uma das situações aí mais sérias e emergenciais no pronto-socorro e na visão do ortopedista. A fratura exposta dentro de uma calça, a contaminação dela é muito menor, enquanto que uma fratura exposta em qualquer ambiente, essa fratura exposta vai estar cheia de terra, de pedrinhas de asfalto, esse osso vai estar sujo de piche do asfalto, né? Impregnado no osso, ele ralou o osso no chão, terra, barro, grama, até inseto eu já vi, dentro da ferida. Então, assim, certo? Não é piada, mas até milho eu já achei. Milho? Milho. 1 grão de milho. Então, assim, tamanho é a contaminação, porque a rua é suja, o meio-fio é sujo, a terra é suja e, assim, não tem, né? Aquilo vai entrar tudo para dentro, né? E a gente vai lavar com escova, mas... Eu tive um acidente grave com fratura exposta de patela. Isso foi nos Estados Unidos em 2013. Eu estava cruzando o deserto e afinal. E naquele caso eu tive a fratura exposta, mas eu estava usando equipamento
e os pedaços dos meus ossos estavam dentro do jeans. Né? Eu tive muita sorte, porque a patela faltou uns pedaços, 1 ou 2 pedacinhos que não dá mais para ser aproveitados, mas assim, o grosso estava lá e foi montado de novo, né? Inclusive com partes da cartilagem, então fez uma grande diferença, tá? Afinal, que os pedaços dos meus ossos não se espalharam pelo asfalto, né? E mesmo assim, das 4 horas e meia de operação, 3 horas foram só lavagem. Claro, eu estava apagado, mas eles lavaram meu joelho. E você pode comentar alguma coisa sobre isso? Sim, essa talvez seja a parte mais importante do tratamento de uma fratura exposta ou de qualquer lesão que venha de acidentes, é a limpeza, né? A remoção mecânica de todo e qualquer objeto, né, não orgânico mesmo, né, corpo estranho que esteja presente naquela lesão, né? Então eu tenho que remover isso mecanicamente com muita água, né? Soro fisiológico que a gente usa porque é estéril, né? E degermante, escova e lavagem mecânica. Só que essa sujeira, ela assim, é impressionante como ela impregna nos tecidos, impregna muito, né? Ser extremamente difícil de remover ela sem remover o tecido junto, né? Então, é extremamente comum muitas pessoas que passaram por acidente, às vezes semanas depois, meses depois, estarem voltando com a gente perguntando: doutor, isso aqui é uma pedrinha que está saindo da minha pele? Ou isso aqui é um caquinho de vidro que ficou lá dentro? Porque é virtualmente impossível a gente conseguir remover tudo, né? Então, tu imagina se a gente não consegue remover tudo, por mais que a gente lave, certo? Pelo menos a gente tem assim a máxima eficiência em tentar matar as bactérias que estão associadas àquilo, né? Certo? Para evitar ao máximo a infecção associada daquele segmento lesado. Entendo. Doutor Ivan, me conta dos perfis dos acidentados. Tá? Assim, se for possível identificar, mas eu acredito que, dado a condição em que o paciente chega, se estiver bem equipado, ou afinal, até porque eu tenho certeza que muitos, de repente, até estão acordados e conversam. Qual é a proporção, assim, que você imagina que são motociclistas amadores, digo, na situação indo de casa para o trabalho, trabalho-casa, né? Ou num caso de lazer, e motociclistas profissionais? Profissionais, talvez o motoboy, ou profissional, talvez um veterano de motocicleta. Veterano. São poucos. Poucos veteranos e poucos profissionais. Talvez eu diria assim, vamos tentar separar assim, motociclistas profissionais, aqueles que de entrega, no meu dia a dia em pronto-socorro, acho que é menos de 10% dos atendimentos. Aquele motociclista de motos maiores, que também bastante equipado, também difícil, é bem raro de ver um acidente. Por exemplo, alguma moto customizada, tipo Harley, assim, é muito mais difícil de ver, certo? Bem difícil de ver um acidente com essas. Agora, as motocicletas de passeio, as motocicletas de passeio diário, de ida e volta do trabalho, então assim, é muita gente indo e voltando do trabalho, é muito trabalhador que a gente pega, então é o meio de transporte dele, é assim, eu estava voltando do trabalho, eu estava indo para o trabalho, eu estava indo para a faculdade, eu estava voltando do colégio, né? Então, e à noite principalmente eu estava voltando do bar, então é nítida essa
essa discrepância em relação aos profissionais, né? E aqueles que lidam bem com motocicleta. A gente não vê muito equipamento de segurança no pronto-socorro, né? Vê muito pouco equipamento de segurança no pronto-socorro. E, em geral, quando ele aparece, é associado a lesões bem menores. Ok, excelente. Nós temos a estatística, sim, de que essa estatística impressionou quando a gente começou o projeto, de que 92% dos acidentados são pilotos ocasionais que usam a moto para ir para o trabalho e voltar para casa, para transporte durante a semana, e no final de semana lazer. Enquanto que apenas 8% dos acidentados são os pilotos profissionais ou de motofretistas, né, ou motoboys, tá? Apesar dos motoboys nos grandes centros serem 29%, quase 30% de todos os motociclistas, eles apenas perfazem 8% dos acidentes. E todos nós ficamos muito surpresos com esse dado. Parece para o doutor verossímil isso aí? Sim, sim. Isso bate bem com que a nossa realidade, certo? A gente também, quando a gente trabalha se a gente não levanta... O médico, quando depende só da sua experiência pessoal, ele pode cair num viés da sua experiência pessoal, certo? Do horário que ele atende, do dia que ele atende e, eventualmente, dos casos que chamam mais atenção e daqueles que não chamam tanto atenção, né? Então, se perguntar para um médico qual é a estatística que ele acha, às vezes não vai bater com a realidade. Mas quando a gente pensa e quando a gente tenta se lembrar realmente do perfil do paciente motociclista que chega no pronto-socorro, é muito difícil da gente ver itens de equipamento de segurança nesses pacientes, certo? E quando a gente vê, é geralmente a cena do paciente levantando, pegando seu equipamento embaixo do braço e saindo andando do pronto-socorro, né? Com um monte de capacete, bota, macacão arregaçado, tudo mais tal, e sai andando, sai mancando, puxando uma perna, mas não está quebrado, né? Então, essa é a cena que vem à mente quando você me fala de equipamento de segurança e no pronto-socorro, certo? Porque não que não exista equipamento de pronto-socorro, mas no mundo, mas provavelmente quem usa ou não chega no pronto-socorro, né? Não precisa vir no pronto-socorro porque não se acidenta, e quando se acidenta mas vem numa menor gravidade, certo? Entendo. Eu vou fazer duas afirmações aqui e eu gostaria de, baseado nisso que você está dizendo a respeito dessa visão, né? Os nossos duas afirmações de que tanto por essas estatísticas quanto a atitude de usar um equipamento completo de segurança normalmente denota que a pessoa teve uma educação, uma formação de pilotagem mais avançada. Normalmente vem isso com o conhecimento que a pessoa aprende. Olha, essas são as consequências de você não usar. Então, normalmente, não só existe uma relação entre a pessoa estar usando o equipamento de segurança e também o nível de formação que ela tem e, obviamente, a capacidade de pilotagem, e etc. Tá? Então, essa é a afirmação, né? Que uma melhor formação está junto com a ideia de usar equipamento de segurança e está junto com a ideia de saber pilotar e que mostra com que as pessoas, motociclistas deste perfil, pessoas que se treinam, raramente vão parar no hospital. Então, os dados que nós temos é que um motociclista muito bem treinado,
ou melhor, um motociclista ocasional que apenas tirou a carteira e está pilotando moto, tá? Tem 80 vezes mais chance de se acidentar do que um motociclista profissional ou um motociclista, vamos dizer assim, muito instruído, ou instruído, grandemente instruído, que daí usa seu equipamento de segurança e afinal, que está fazendo o seu scan, prestando atenção no seu meio. E pode comentar alguma coisa a respeito dessas duas afirmações? O fato de você usar um equipamento de segurança para motociclista, você pode ter várias filosofias diferentes para embasar o uso disso. A primeira delas é a mesma coisa que comparar com o uso de um EPI numa obra, né? Tijolos caem das alturas, pregos estão pelo chão. Se você usa o EPI, você pode não evitar o acidente, mas você evita o dano do acidente, certo? Então isto não tem como comparar. O acidente ele está associado ao trânsito, ele vai acontecer. Se você está usando um EPI, né, um equipamento de proteção individual, você vai diminuir o dano ou até evitar ele, né? E a segunda interpretação em termos de educação e uso de equipamentos de segurança é que o fato de você colocar o equipamento de segurança não é só coloquei o equipamento de segurança e sair, mas todo o ritual de vestimenta daquele equipamento faz você ir pensando em cada lesão que você vai estar evitando, no que coloca uma luva, do que coloca um capacete, do que coloca... Não, você vai, mesmo que inconsciente, você vai se preparando para enfrentar uma situação de risco. E isso pode... Eu não sou psiquiatra, mas pode perguntar para qualquer psiquiatra, eles vão puxar as bases disso. O cérebro vai alertar, vai despertar sistemas de alerta e de segurança que vão deixar essa pessoa mais consciente da situação que ela se encontra, né? Então, assim, ele vai estar mais preparado para reagir ou para se defender. Seria como talvez um ritual, ou desse ponto de vista do cérebro eu estou me equipando, então eu estou preparado para que alguma coisa está acontecendo, e parte dele se mantém acordado ou mais desperto, vamos dizer assim. Eu estou entrando em alerta, em sistema de alerta. Exato. Ficaria nesse tom talvez a explicação desse ponto, né? Você pode comparar isso como alguém que se prepara para uma batalha, alguém que se prepara para uma prova, né? Certo? Faz um ritual todo para poder fazer a prova, todo para fazer aqui um exame, né? Você pode comparar com outros rituais em outras situações completamente diferentes, que mesmo não tendo consequências traumáticas ou lesivas, mas elas produzem um resultado efetivo que se espera, né, naquela situação. Uau! Isso é puro ouro que você está falando para a gente, Dr. Ivan. Dr. Ivan, teria alguma coisa para dizer para o pessoal que está assistindo essa palestra, os nossos amigos motociclistas que estão se preparando fazendo treinamento avançado em motociclismo, em pilotagem segura, em motociclismo defensivo? Alguma coisa mais para dizer? É um conceito que eu comento com muitos pacientes motociclistas que eu tenho e que comentam sobre os seus acidentes, né? A maciça maioria dos pacientes dizem que a culpa é do carro, né? Então,
não é a mim o mérito de julgar quem estava certo e quem estava errado num cruzamento, né? Ainda mais que eu estou aqui dentro do hospital. Mas o fato é que, independente de quem está certo e quem está errado, quem levou a pior é o motociclista. Né? Então, quem tem que tomar uma atitude ativa de proteção é o motociclista, certo? É a perna dele que vai ser esmagada, certo? Então, ele tem que proteger a sua perna, certo? A partir do momento que ele quer a vantagem de ter uma moto, seja qual for essa vantagem para ele, seja pessoal ou seja econômica, né? Ele tem que tomar atitude para se defender disso, certo? Um carro que produz um acidente no trânsito, ele está protegido por uma tonelada de carcaça em volta dele, né? Então, um motociclista ele tem que ter total domínio do que está acontecendo em volta dele, porque o lesado vai ser ele, né? Certo? Então, eu não consigo realmente não dá para imaginar uma pessoa subir numa moto e sair andando na rua e achar que os outros é que tem que cuidar dele, ou os outros têm que prestar atenção nele, os outros têm que olhar por ele, porque ele está fazendo a parte dele só. Não, ele tem que fazer a parte dele e dos outros. Porque no fundo ele é o prejudicado. Certo? Independente, o culpado pode ser todos, pode ser o carro que entrou na contramão, pode ser o carro que cruzou a preferencial, pode ser o carro que pegou ele por trás, mas ele é o prejudicado principal. E não tem processo judicial, não tem multa, não tem seguro, nada paga uma lesão dessas. Mesmo as mais leves. Mesmo as mais leves. Acho que nenhum motociclista que teve uma lesãozinha leve vai esquecer dessas lesãozinhas leves. Ela vai ficar incomodando por alguns meses. Então, doutor Ivan, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos dados, pelas dicas. Tá? E vai ser uma honra ter você presente, então, no nosso congresso virtual de motociclismo seguro e pilotagem defensiva. Muito obrigado. É um prazer poder contribuir e espero que realmente isso venha a somar em números e melhora das estatísticas atuais que a gente conta no nosso país. Obrigado, eu entendi. No nosso grupo, com certeza. Eles não vão querer te conhecer. Nós somos um dos poucos profissionais que querem ver longe os seus clientes. Quanto mais vazio o pronto-socorro, melhor. Muito obrigado.